Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é o penúltimo dia da campanha, baseado no Salmo 51. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz de fazer essa campanha. Essa campanha trouxe um despertamento espiritual na minha vida. Eu fiz, durante esta semana, um autoanálise da minha própria vida. Eu vi que muitas coisas na minha vida precisam ser transformadas. Muitas coisas eu preciso abandonar. Muitas coisas eu tenho que parar de praticar. O Senhor me despertou de uma maneira que eu percebi que existe coisas que na nossa vida são cargas que nós carregamos. Muito bem, amados. Agora eu quero fazer a leitura. Hoje, sendo o penúltimo dia da campanha, eu vou ler 2 versículos, o 14 e o 15. Amanhã eu estarei lendo o 16, 17 e o 18 e estaremos encerrando o Salmo 51. Os irmãos perceberam que durante a semana Deus foi tratando o coração de Davi, Deus foi curando, purificando, lavando ele, cobrindo ele com a graça, cobrindo ele com a benignidade, limpando ele com a água do Espírito, tratando dos ossos, da alma, do coração. E agora, o versículo 14 e o versículo 15, nós vamos ver acerca do pecado de sangue. Davi diz assim: salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus. O eterno Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltar a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa proclamar o teu louvor. Muito bem, amados. Nós vamos ver que Davi, ele está pedindo para Deus o salvar do pecado de sangue derramado. Davi foi um homem sanguinário, ele foi um guerreiro que saiu para a batalha e matou muita gente. Ele entrava em batalha e quem estivesse na frente dele era morto. Mas não é desse sangue derramado em batalha que Davi está pedindo para Deus o salvar. Porque sangue derramado em batalha, ele estava a serviço do Rei dos Reis. Ele está pedindo perdão, ele está pedindo para que Deus o salve do sangue derramado de Urias, cujo Urias era um dos comandantes do exército de Davi. E Davi fez com que ele fosse morto. Davi não matou Urias, mas ordenou a morte de Urias. E esse sangue estava posto sobre a vida de Davi. Sangue é usado provavelmente para marcar a intensidade ou para denotar grandes culpas. Essa alusão à culpa de derramar sangue ou tirar a vida, Davi conhecia bem isso. Davi sabia, ele conhecia a palavra de Deus.
Davi era um profundo estudioso da palavra de Deus. Naquela época, ele estudava o taró, a palavra das leis. E ele conhecia as leis de Deus. Gênesis 9, versos 5 e 6 está escrito assim: certamente pedirei conta do sangue de cada um de vós. Pedirei conta a todos os animais e ao homem, e cada indivíduo requererei conta da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi a humanidade criada. Então Davi conhecia isso. Ele sabia que ele teria que prestar conta do sangue derramado, não daqueles que ele matou em batalha, não daqueles que ele feriu em guerra, mas era do sangue de Urias. E ele sabia que o homem que fere o outro ser humano, pelo próprio homem, ele iria ser morto. Há poucos dias eu estava assistindo uma reportagem e eu vi a reportagem daquele grande assassino que teve no Brasil, que se converteu. E Pedrinho Matador, ele se converteu. Estava louvando, inclusive ele tinha sido ordenado ao ministério. E há poucos dias, agora, recentemente, nesse ano, ele foi morto com 6 tiros. Pedrinho Matador matou mais de 100 pessoas. Mesmo ele sendo convertido, ele foi morto por outra pessoa. Então, essa justiça divina continua existindo na vida das pessoas. Então, o sangue derramado, esse sangue derramado que Davi estava pedindo para Deus o livrar, que ele não viesse ser morto por outra pessoa. Então, esta referência de Gênesis 9, versos 5 e 6, ele continua a existir até o dia de hoje. Sua culpa em fazer com que Urias, o marido de Betseba, fosse morto. Então, essa culpa foi lançada sobre a vida de Davi. Foi o que aconteceu quando Davi chama Urias, já depois dele ter cometido o ato de adultério com Betseba. Betseba faz com que Davi soubesse que ela estava grávida, que ela estava gestante. E Davi, tentando lançar o filho sobre as costas de Urias, ele manda que Urias viesse da batalha, porque Urias estava em guerra. Que viesse da batalha, que fosse deitar-se com sua esposa. Mas Urias nega-se a deitar com, inclusive de voltar para casa. Ele dorme em frente do palácio. Davi manda chamar ele novamente. Faz com que ele fique bêbado. E manda que ele vá para casa, mas Urias torna a desobedecer. Não vai para casa, ele não deita com sua esposa. Quando Davi diz para ele assim, mas por que você não foi deitar com sua esposa? Ele diz, longe de mim, meu senhor, que eu abandone meus companheiros que estão morrendo em batalha para ir ficar com minha esposa. Então, pela manhã, Davi chama Urias, escreve uma carta, manda para o comandante do exército, que era Joabe, e mandou
essa carta por meio de Urias. Urias era uma pessoa tão simples que ele não abriu aquela carta. Ele entrega aquela carta na mão de Joabe. E na carta estava escrito: ponde Urias na frente, onde for mais renhida a batalha. E quando a batalha estiver sendo travada, todos vós retirais dela, para que Urias seja ferido e morra. Então Joabe, ele conhecendo o lugar mais ferrenho da batalha, onde estava sitiada a cidade, ele pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E quando os homens da cidade saíram a pelejar contra Joabe, Joabe ordena que todo o exército recue. E Urias, sendo um dos comandantes, ele morre na batalha. E após a morte de Urias, então o profeta Natã se apresenta diante de Davi e conta para ele uma parábola, dizendo que havia um homem que era dono de grande propriedade e que vivia de uma vida regalada, que tinha tudo o que queria. Mas ao lado da terra deste homem havia um pequeno camponês que só tinha uma cabra, e que esta cabra era de estimação, que este homem cuidava desta cabra com tanto carinho, com tanto cuidado, que dava banho, cuidava, tosava, alimentava, inclusive dormia ao lado desta cabra. E o homem poderoso resolveu dar uma festa. E ao dar a festa, em vez de pegar uma das suas próprias ovelhas, ele pegou a cabra do camponês, sacrificou e serviu para seus convidados. Quando Davi ouve isso, ele diz: digno é este homem de morte. Natã olha para Davi e diz: este homem é tu, meu senhor, porque tu fizeste isto. Pegaste a mulher de Urias. Não só pegaste a mulher de Urias, mas também o mataste, ordenaste a tua morte. E agora, a culpa do sangue de Urias está sobre ti. Agora Davi chega no Salmo 51 arrependido. Ele ora a Deus. Ele pede que Deus o livre do sangue derramado. Foi isso que pensou. Foi isso que pesou a consciência de Davi. A culpa do sangue. A consciência que se encheu de alarme. Agora estou culpado. E o que vai ser comigo? Serei morto por outro homem? A sentença divina diz isso. E ele entra na presença de Deus e diz: livra-me do sangue derramado. A culpa disso que ele orou, o sangue derramado não pode ser removido para que ele tenha paz. O fato do derramamento desse sangue nunca poderia ser mudado. A verdade é que ele tinha ordenado um crime. O criminoso não foi quem matou Urias, mas o próprio Davi. A verdadeira criminalidade desse fato sempre permanecia e não poderia ser mudado. O crime em si nunca poderia ser declarado inocência. Seu próprio deserto doentio pessoal, por ter causado o derramamento daquele sangue inocente,
sempre permaneceria. Mas o pecado em si pode ser perdoado. A sua alma, assim, pode encontrar paz. A penalidade pode ser dispensada. Embora culpado, ele pode ter certeza do favor divino. Embora culpado, ele pode ser absolvido e perdoado. Deus teve misericórdia. Ele não mais podia de fato reparar o mal praticado na vida de Urias, pois ele fora além do poder de Davi para obter o próprio mal de Urias. Mas ele podia fazer muito para expressar seu senso de erro. Ele poderia fazer muito para salvar os outros de um curso semelhante. Ele poderia fazer muito para beneficiar a sociedade, mantendo os outros fora desta mesma culpa. Ele não conseguia de fato recordar Urias ou levantar Urias da sepultura e reparar o mal que ele havia feito, o mal que ele havia praticado contra um homem bom que era Urias. Mas ele podia salvar outro de um crime assim. Nós temos visto, amado, diletos irmãos, muitas pessoas que foram assassinos hoje a serviço de Deus. Muito ex-traficante, muito ex-macumbeiro, que estão a serviço do Rei Jesus. Aí você diz, mas esse homem praticou barbaridade. E agora? Está pregando evangelhos, dizendo ser salvo. O crime, ele em si, ele permanece. Não pode ser mudado. Não há como mudar. Mas há como ser perdoado. Quando há arrependimento genuíno. E essa pessoa pode levar outras pessoas a serem salvos, a não vir a praticar o mesmo erro que ele praticou. Assim, muitas vidas úteis podem ser preservadas de praticar o mal, que estão muitas vezes prestes a cair no efeito das paixões e pode ser levado a praticar o mesmo erro que Davi praticou. De fato, não podemos mudar o crime praticado. Aquilo que praticamos no passado não há como mudar. Não há como voltar atrás. Mas podemos nos arrepender. Aquele a quem muitas vezes matamos com nossas palavras, ou até mesmo assassinamos, derramando sangue inocente, não podemos restaurar. Não há como mudar tudo aquilo que aconteceu no passado. Aqueles a quem seduzimos muitas vezes com nossas palavras e praticamos mal contra essa pessoa, não podemos restabelecer novamente até mesmo a amizade dessas pessoas. Mas podemos nos arrepender e voltar ao bom caminho da vida, praticar a fé, levar outras pessoas que possa ter, muitas vezes, errado o caminho da vida. Não podemos fazer muito para restringir os outros do pecado. É muitos para beneficiar o mundo. Mesmo quando somos culpados do erro que não podemos ser reparado. Mas podemos, amado, nos arrepender. Voltar ao caminho da vida. Voltar a viver na prática do bem. Foi o que Davi fez. Ele ora a Deus, ele pede: Senhor, salva-me do pecado do sangue derramado.
ó eterno Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando tua justiça. Quando o sentimento de culpa do sangue derramado permanecia na alma de Davi, ele não tinha disposição para cantar. Ele não tinha disposição para louvar nem para exaltar. Quantas vezes, amados, a nossa alma oprimida pelo peso da consequência dos nossos pecados, nós não temos força nem para orar, nem sequer para levantar nossos olhos e para dizer a Deus: tenha misericórdia de mim. Mas Davi teve coragem. Ele chega até Deus e diz: salva-me do pecado do sangue derramado. Ele sabia que não podia mais mudar, que não havia como mudar, o sangue foi derramado, não havia como restituir a vida de Eurias. Mas ele não queria perder a salvação, ele queria o perdão divino. Ele sabia que poderia ser julgado pela justiça terrena, mas ele não queria ser julgado pela justiça divina, que eu poderia condená-lo eternamente. E ele diz: ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que minha boca possa proclamar o teu louvor. Então, amados, se você está sendo massacrado por um peso da consequência dos seus atos passados, arrependa-se enquanto é tempo. É tempo de renovação. Essa campanha tem o título Tempo de Renovação. Que o Senhor renove, nos dê uma nova oportunidade para prosseguirmos a nossa vida sem o peso da culpa, porque o peso da culpa leva-nos à depressão, e a depressão pode nos levar a praticar o suicídio. Que Deus vos abençoe. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Este é o penúltimo dia da campanha, então eu estarei fazendo uma breve oração. Grande e poderoso Deus, Pai da eternidade, eis-me aqui, Pai. Eu não me recordo ter derramado sangue de ninguém, mas eu me recordo, Senhor, que quantas vezes eu me levantei contra as pessoas, ferindo com palavras. A minha atitude foi muitas vezes tomada por violência. Muitas vezes, ó Deus, eu agi com soberba, com ignorância. Muitas vezes, ó Pai, assassinei com minha própria língua. Matei meu irmão com palavras. Matei muitas vezes pessoas que me amavam com palavras. E muitas vezes isso não há como retornar. Não há como, mesmo reconciliando com as pessoas, palavras lançadas, não há como mais retornar atrás, Pai. Então, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro pedindo, Senhor, perdoa as minhas ofensas, meus pecados. E olha, Senhor, para esse teu servo que ora comigo, nesse dia de hoje, nesse penúltimo dia de campanha. Ó Deus, se ele está com o peso da culpa, com a alma abatida, com o coração entristecido, traz alento, traz acalento, paz, e perdoa, Pai. Leva ele à reconciliação, a ter uma renovação de sua vida, que ele tenha novamente uma reconciliação contigo, Pai, e que possa prosseguir a jornada da fé. Em o nome de Jesus de Nazaré, eu agradeço, Pai. Te louvo e te glorifico dizendo amém e amém.